Para gravar aqui já, muito bem. Pessoal, dá mais alguns minutinhos para o pessoal ir chegando, tá? E a gente já começa. Oi, Paula. Oi, Júlia, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Estou bem também. Começando a semaninha. Que bom. O que vocês fizeram no final de semana? Estudaram muito ou não? Eu dormi, basicamente, o final de semana inteiro. Entendi. Foi ótimo. Como se fosse um koala mesmo, né? Exatamente. E você? Você fez o final de semana, Pauladinho? Muito bem. Eu fui visitar o meu pai. O pessoal tava lá fazendo um churrasco e depois estudamos, né? Estudamos o final de semana todo e ficamos um pouquinho com a família, né? Que é importante. Pessoal, Realmente importante. deixa eu ver. Eu não sei se o Benjamin tá aí de verdade, se ele não tá, a Teodora também. Gente, falem no chat, então, qualquer coisa, só por educação, tipo, oi, tô aqui. Eu tô aqui. Aê, legal, bem. A Teodora tava um pouco desesperada porque ela tava sozinha na aula. Ela me mandou 1000 mensagens falando pra eu entrar. Você me deixa sozinha nas aulas, Júlia. Muito bem, muito bem. Ô Júlia, e a sua amiga Fernanda, não Fefe, eu esqueceu vou mandar das mensagem pra aulas? ela, mas ela me ignora, entendeu? É complicado isso. Entendi. Ó, o Lucas entrando aí, tá conectando. Ela tá turista, né? Pelo menos nas minhas aulas, ela não tem aparecido, não. Bom. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Acordou agora, meu Boa querido? tarde. Boa tarde Boa já. tarde. Boa tarde já, muito bem. Gente, todos bem de saúde, acredito. Ninguém tomando friagem, né? Pessoal acordando tarde aí no final de semana. Final de semana de Eu tô aqui em 1º loucuras. de maio, que em 1º de maio tá calor. 1º de maio. Nossa, faz tempo que eu não vou 1º de maio. Minha nossa, eu só fui quando eu era criança. Final de semana. Resumindo, no meio do mato, né? Mas aí é legal, o pessoal faz queijo e tal, não é? Olha o Pedro chegando aí. Queijo? É, Tem gente que faz queijo. tira leite da vaca, bacana. Gente, vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar mais um pouco. O famoso chega mais, aí eu começo, tá? Professor, eu não gosto de política e economia, tá? Mas a gente tem que falar, tá bom? E vocês têm que entender que a política e economia faz parte da vida, interfere na vida de vocês. Vocês não compram um aplicativo? Vocês não compram um filtro? Vocês não compram, deixa eu ver aqui. Duvido que tem gente que não paga aplicativo, deve ter, com certeza. O que mais? Vocês são adolescentes, então certeza que vocês gostam de bolacha, biscoito, entre outras coisas. Interfere em tudo, pessoal, na vida de vocês, tá? E nós falaremos hoje sobre o neoliberalismo, tá? Fazendo um apanhado sobre, primeiro, o liberalismo clássico, as suas consequências, a crise, e depois a proposição do neoliberalismo, ou seja, né? O surgimento de uma nova ideia após a crise do liberalismo, né? Que foi o quê, pessoal? Um crash da Bolsa de Valores, a crise de 1929. Não sei se vocês estão vendo isso com o Bimbo ou se vocês já viram, mas quem não viu ainda, verá, beleza? Sara chegou aí, boa tarde. Maria Fernanda apareceu, olha só. Oi, Paladino. Tudo bem, Fefe? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, muito Viu? Eu bem. mandei mensagem pra ela, ela me respondeu. Pois é, uma raridade, né? Muito bem. Paladino, Gente, é que assim, ah, na sua aula, eu sempre tô, tipo, limpando a casa, entendeu? Agora, por exemplo, eu tô limpando a casa, entendeu? Daí, entendi. Mas você precisa, mas assim, a aula é a hora da aula, depois você limpa a casa, eu entendeu? esqueço da sua aula, daí eu fui Ah, limpar a casa. entendi. Não, o coração meu, dane-se, né? Tu esqueça da sua aula. A pessoa fala como a maior frieza do mundo. Desculpa. Bacana. Não, legal, gente. É para isso que a gente trabalha, né? Para sofrer isso aí. Muito bem. Gente, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Falaremos aí então sobre o neoliberalismo e a educação. Mas lá já no final do slide, provavelmente não vai ser nessa aula final, né? Então, pessoal, rapidamente, neoliberalismo. A gente primeiro tem que entender o que é o liberalismo. O neo é só um plus, é tipo um 2.0 Gold, né?
Deluxe Edition, certo? Tá? Professor, Oi, deixa eu só perguntar um negocinho antes de você começar. pode Você perguntar. viu, a gente vai falar sobre a crise que teve em 2007, se eu não me engano, nos Estados Unidos? Em 2007, não necessariamente. A gente pode falar, até porque eu também preciso pegar um apanhado sobre isso, né? Mas a gente vai ver primeiro a crise de 29. Mas a gente pode falar na próxima aula, se você quiser, ô Lucas. Você É tá. porque eu vi um filme, aí, meu, eu não sei por quê, velho. É um filme na Netflix, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas, meu, fala muito, assim, sobre a crise que teve e o quão pesado que impactou, assim, sabe? Chama Tipo, A questão de Grande Aposta. É esse filme? Você Isso, viu? Ah, uma eu já grande assisti esse filme. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Mostra que as pessoas sabiam o que ia acontecer, né? Mas ainda assim deixaram acontecer. Quem conseguiu tirar a grana da bolsa, deu sorte. Quem não conseguiu, a maioria, né? Se lascou. É muito bom. É com Christian Bale, George se eu não me engano. Clooney. Acho que é George Clooney o nome do cara. O principal é o Bale, o cara que faz o Batman, o Christian Bale. O outro eu não sei, eu acho que não tem o Clooney. Mas enfim, faz tempo que eu vi. Mas a gente pode falar também. Pessoal, então Não, nesse esse é sentido. outro. Esse. Então acho que eu não conheço não, Lucas. Depois você manda no grupo lá, Não, não, o no que você chat. falou do que fez o Batman tá certo, que é o Tá autista, certo? né? Isso, ele calcula tudo. Ele é bom. Exatamente. Ele calcula a probabilidade, percebe que vai ter a quebra, mas as pessoas, né, quem faz parte, deixa acontecer de propósito. Prejudicam a galera, né? Nesse sentido. Mas mostra que quem está aqui, que quem tá por dentro vai agir de acordo com a defesa do capital, né? Que é isso? De acordo com a defesa, então, da moeda, né? Essa crise vai fazer, então, que se surja a teoria neoliberal, tá? Quando eu falo da crise, eu falo da de 1929, tá, pessoal? Não essa de 2007, beleza? Bom, mas a ideia de qualquer forma é a mesma, tá? Pode acontecer por motivos diferentes, mas a ideia é a mesma, né? Quando a gente tem uma crise, certo? Pessoal, vamos lá então. Voltando ao liberalismo clássico. Professor, não lembro o que é o liberalismo clássico. Gente, iluminismo, faz o link, século XVIII e XIX, iluminismo, né? Teorias de liberdade política, econômica, social, em todos os aspectos, certo? Tá? Então vamos lá. Ó. Era um momento que, pessoal, a Europa, sobre regimes absolutistas, ou seja, o monarca, né, o rei, tomava as decisões com relação a todos os aspectos, basicamente todos os aspectos da vida das pessoas. Né? Então, com relação à liberdade religiosa, à liberdade de opinião, você não podia ir contra as vontades do rei, contra as leis que ele aplicava, o preço, certo? Então você tinha um controle do preço pelo Estado, pelo governo, pelo rei. Então era o absolutismo. O iluminismo critica a teoria absolutista em defesa da liberdade, certo? Seu principal defensor vai ser o Adam Smith, né, o escocês, pessoal, que vai dizer que o Estado não tem que interferir na economia, porque a economia ela se autorregulamenta, ela seria uma mão invisível. O que é essa mão invisível? Vamos supor o seguinte, eu tenho uma fábrica de cadeiras, tá? E o Lucas tem uma fábrica de cadeiras também. Só que acontece, a Fefe, ela tem uma empresa que corta madeira, né? Que extrai madeira para poder produzir as mesas. Aí, a Júlia também tem outra empresa. A Júlia consegue vender mais barato a madeira para mim e, obviamente, eu consigo comprar muito mais dela. Eu consigo produzir muito mais cadeira, certo? Porque é mais barato comprar da Júlia. E eu consigo vender muito mais barato que o Lucas, né? Que compra da Fefe, que o preço é mais caro. O que acontece? Essa ideia, então, de você pegar mais barato para vender mais caro, né? Ou vender mais, certo? É de acordo com a necessidade, né? Então, essa relação, né, entre nós quatro seria a lei da oferta e da procura, ou seja, no momento em que as escolas, por exemplo, elas estão voltando do ano letivo, né, estão voltando a ter aula, então as escolas começam a ir atrás muitas vezes de novas cadeiras, novas mesas, e aí é o momento que eu vou vender mais, que eu vou sair na frente do Lucas, porque eu vou vender muito mais que ele, porque eu consegui produzir muito mais que ele, porque eu paguei mais barato na matéria-prima. Então é uma autorregulamentação que o Estado não vai falar assim, ó, Júlia e Fefe, vocês vão vender a madeira pelo mesmo preço, pelo menos um preço tabelado, né, para o Lucas e para o Paladino, porque a regulamentação é essa. Então o Estado não vai fazer isso, ele não tem que fazer isso.
A economia se autossustenta, se autorregulamenta de acordo com a oferta e a demanda. Tem mais gente procurando, o produto vai ser mais caro. Tem menos gente atrás, o produto vai ser mais barato. Principalmente, então, se tem mais gente atrás, vai ter pouco produto, certo? Se não tem muita gente atrás, vai sobrar produto. Então, uma autorregulamentação, o Adam Smith defende que o Estado não tem que, portanto, interferir na economia, certo? Ela tem que girar sozinha, tá? Esse é o liberalismo clássico, tá, pessoal? O econômico. A gente tem o liberalismo político dentro dessa ideia, então você restringe o poder estatal, ele não vai interferir nos costumes, na cultura do cidadão, Não vai dizer, você tem que comer o pão, agora você tem que comer, sei lá, a torta. Não, você decide o que você faz, certo? Questões fundamentais, como o direito à vida, à felicidade e à liberdade. Pessoal, esses três aqui, isso aqui é John Locke. Vocês têm que fazer a conexão automaticamente já. O Estado ele não vai interferir nos direitos, mas principalmente vai preservar esses direitos. O que é isso? O direito à vida. Então, o Estado tem que promover para você só a sua segurança, certo? Ele tem que te garantir a sua segurança, porque em segurança você consegue estar vivo, e aí você busca os outros dois princípios que o John Locke falou, que é buscar a sua felicidade através da sua liberdade. Então ele não pode também restringir a sua liberdade. O Estado tem que preservar, a sua liberdade, certo? Beleza? Então nesse sentido aqui são as três ideias, que se articulam dentro da teoria iluminista e também liberal, do John Locke, belezinha? Liberalismo social, pessoal, defende os direitos e as liberdades civis dos cidadãos contra possíveis atos de opressão do Estado, ou seja, então, vamos supor, os protestos que nós tivemos por causa da crise do neoliberalismo no Chile, os protestos que estão tendo lá nos Estados Unidos, devido à morte do Floyd, certo? Então, quando eu estou dizendo para vocês, eu já pressuponho que acho que vocês sabem, tivemos foi um assassinato aqui, certo? Um policial durante uma abordagem enforcou com o joelho o pescoço do George Floyd, que era um norte-americano negro, certo? Deu uma onda, o início de uma onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos como um todo. E o Estado, nesse sentido, ele não pode oprimir os cidadãos de ir para a rua para protestar. É o liberalismo social. As pessoas têm liberdade de discordar, muitas vezes também das autoridades, e de atos de opressão do próprio Estado. Um ato de opressão do próprio Estado foi o policial que trabalha para o Estado, que trabalha em tese. Ele trabalha, então, para a própria população, para a própria comunidade, mas ele foi um mecanismo de opressão do Estado. Ele matou uma pessoa sem motivo algum. Não que exista motivo para matar alguém, mas ele deliberadamente oprimiu, configurou um ato de opressão, então, quando ele mata o Floyd, certo, pessoal? Então, aqui é um ótimo exemplo, de um ato de opressão do Estado. O Estado, ao invés de proteger, ele fez o quê? Ele, na verdade, oprimiu, foi uma coerção, beleza? Sacaram aqui, tranques, fácil, O Estado deve proporcionar aos cidadãos, pessoal, oportunidades a nível econômico, saúde, educação, entre outros. Então, interferir em questões básicas que deem aos seus cidadãos capacidade para se desenvolverem. Está ligado a isso aqui, o direito à vida, à felicidade e à liberdade. Tá junto, não sai, é o direito do cidadão, o direito civil. Beleza? A ideia de direito, de configuração de alguém que pertence a uma sociedade que tem direitos dentro dela, surge do iluminismo, tá, pessoal? É muito importante vocês terem isso na cabeça de vocês. Tranques, isso aí é coisa de prova, mas sim, é carne de pescoço. Você abriu a folha, você já sabe o que é isso, do seu caderno de prova. Beleza? Tranques, gente, seguindo. Crítica do Karl Marx. Vai ter um cara, então, que vai olhar, por exemplo, pessoal, formado em Direito, Economia, alemão, num período em que a Alemanha nem era unificada, eram ducados ainda, eram os duques que comandavam, era como se fossem grandes feudos, tá, pessoal, a Alemanha nesse momento aqui. E ele vai olhar, pessoal, para a questão da não interferência do Estado na economia como algo ruim no sentido do trabalhador. Porque pensa o seguinte, volta lá agora para a Fefe e para a Júlia, que tinha a empresa que vendia madeira, certo? É uma matéria-prima madeira, beleza? Vamos supor que a Júlia, por conseguir vender mais barato para mim, ela consegue vender mais para mim, eu indico
ela para outras pessoas, as pessoas, né, começam a comprar cada vez mais da Júlia. E a Júlia começa a ganhar mais grana, certo? Começa a ganhar mais grana e ela passa a empregar mais pessoas. Vai falar, Paladino, zica top do pântano, filé do boi, gerou emprego. Sim ou nem? Gerou. Só que a Júlia, como tem muita gente querendo trabalhar para ela, né, e como ela está ganhando muita grana, ela vai fazer de tudo para que essa grana se auto-mantenha, se autossustente. Então, ela vai fazer o que na teoria? Ela vai empregar mais gente, mas ela vai, como ela tem mais funcionário para pagar, ela vai reduzir a folha salarial, ou seja, ela vai oferecer menos, né, no salário para as pessoas, certo? Porque pensa o seguinte, tá, ele não quer ali, tem mais um monte de gente na fila que quer, certo? Então, para o trabalhador, isso vai ser ruim no sentido de que vai alienar. Por quê? Porque é o seguinte, a Júlia, como a empresa começou a crescer, ela vai separar, né? Então, por exemplo, a área de produção, esse cara aqui só vai cortar, esse cara aqui só vai levar madeira para lá, esse aqui só vai lixar, esse aqui vai ver onde tem as áreas que a gente pode cortar, esse aqui vai cuidar da parte, né, legal de a gente poder ir de áreas que não são áreas de reflorestamento, mas áreas que a gente pode, portanto, extrair a madeira, certo? Ou seja, cada parte da empresa vai ter um funcionamento específico. E aí o trabalhador vai saber fazer só aquela parte. Gente, isso aqui é básico da revolução industrial. Você tira o trabalhador de todo o processo de produção e deixa ele fazendo uma função específica por um salário X, estipulado, um teto. Ele vai poder produzir cada vez mais, certo? Dentro de um tempo. Só que o Karl Marx vai falar, bom, ele vai, por exemplo, em um mês produzir X e a Júlia fala, ó, a gente está ganhando mais grana, a gente tem que dobrar a meta. E aí ela vai pressionar, vai estimular, fala, ó, vai ter um sorteio do cara que tem alguém, ou uma premiação para quem conseguir extrair mais, ou para quem conseguir fazer mais cliente. Aí ela estimula a concorrência dentro da própria empresa, certo? E aí o trabalhador vai fazer de tudo para conseguir produzir mais, vai entregar muito dele para a empresa. Só que o salário que ele vai receber vai ser o mesmo, segundo Marx, tá, pessoal? Que a gente está falando de século XX ainda, tá? Então, segundo Marx, o trabalhador vai trabalhar cada vez mais, só que ele vai receber o mesmo tanto. Então, na cabeça dele, ele perde a noção do tanto que ele produziu, né? E do valor do seu trabalho, ou seja, é uma alienação. Professor, mas hoje você tem, por exemplo, comissões. Se você vender mais, você vai ter mais. Se você entregar mais, você vai ter mais. Gente, a gente está falando do século XX. As relações de trabalho estão se desenvolvendo, né? Elas estão sempre se desenvolvendo, sempre se reajustando. Então, a gente está falando da visão do Marx nesse sentido aqui, né? E que faz muito sentido, principalmente nesse momento, né? Em que você tem a livre concorrência bruta, sem regulamentação nenhum, né, do Estado, com relação a salário mínimo, com relação a tempos de folga, períodos de folga, com relação a períodos máximos que você pode trabalhar, cargas de 8, 10 horas. Aqui a gente está falando assim, libera geral, belezinha? É o capitalismo brutal rolando solto e o Marx vai criticar essa livre concorrência, belezinha? Tá? Então ele vai falar que o ideal é quando não existe mais essa livre concorrência, tudo que for produzido vai pertencer ao Estado. Então a empresa da Júlia, da Fefe, minha, do Lucas, todas vão pertencer ao Estado e todas vão pagar um salário igual, ou seja, vai ser uma padronização, um standard, ó, certo? Vou horizontalizar a produção, certo? Produção horizontal, economia horizontal, certo? Todos trabalham, recebem o mesmo tanto, têm as mesmas condições. Isso é o socialismo científico do Karl Marx, que é o socialismo clássico, tá? É o primeiro. Professor, tem muitas coisas erradas? Tem muitas críticas que podem ser feitas, tá? Mas a gente está falando desse momento específico aqui, que foi a crítica que o Marx faz sobre o liberalismo, beleza? Gente, deixa eu tomar um gole d'água aqui, senão não vai rolar. Tudo bem. Seguindo. Então, de um lado, pessoal, ficam os liberais e do outro, os socialistas. Não tem muito o que falar sobre isso. Gente, então o liberalismo ele vai decorrendo. Vai chegar um momento em que vai existir uma bolha. Professor, como assim uma bolha? Uma bolha financeira. Por quê? Porque com a livre circulação intensa do capital para lá e para cá, você tem grandes empréstimos, grandes hipotecas, grandes financiamentos, a economia está rolando solto, o pessoal apostando, juros baixos, juros altos. Você fala, professor, tá ótimo, a economia tá ficando top. O que vai acontecer? Chega um momento, né, em que você cede mais, né, se você
injeta mais capital no mercado, mas sem ele realmente existir na vida real, certo? Professor, mas a gente sabe que mais da metade do dinheiro do mundo, quase todo, ele não existe em físico, né? São números só. Sim, mas a gente tem o quê? Nós temos o que esses bens valem, perdão, nós temos o que esse capital vale em forma de bens físicos, certo? Pode ser bens ativos, pode ser bens passivos, casas, carros, eletrodomésticos, tudo são bens, propriedades, né? Grandes latifúndios, fazendas, tudo isso é capital, certo? Chega um ponto em que esse capital não existe mais de verdade na conta das pessoas. Então, os bancos começam a emprestar cada vez mais, começam a injetar cada vez mais dinheiro no mercado, mas sem ter um retorno, ou seja, as pessoas elas passam a ficar mais endividadas e essas dívidas elas podem até ser pagas, só que chegou uma hora que os juros já cresceu tanto que não tem mais como você pagar, porque não tem mais de onde você tirar, ou seja, as casas foram hipotecadas, as pessoas saíram das suas casas, o banco tomou, mas ele vai fazer com o quê com uma casa parada, gente? Como que ele vai alugar para alguém se a maioria está endividada? Como que ele vai vender para alguém se a maioria está endividada, se está em crise? Ou seja, é uma coisa que está parada, é um capital morto, né? Só vai voltar a render se alguém ocupar aquele lugar, certo? Né? Ou se alugar, certo? Então é isso. Então as pessoas não, elas começam a dever mais para os bancos. Os bancos são os que quebram, né? Os próprios bancos quebram. E se os bancos quebram, né? Decretam falência, vão demitir uma massa, né? Basicamente todos que trabalhavam nos bancos, certo? O dinheiro que estava na bolsa não vai existir mais, né? Realmente, porque ficaram com os bancos, e você tem a configuração de uma crise, né? O dinheiro não flui, o dinheiro não entra e o dinheiro não sai, certo? Tá todo mundo parado, travado, beleza? Vamos lá. Isso foi a crise de 1929, tá, pessoal? Vamos lá. A queda da Bolsa de Nova York, né? A Europa se recuperando da Primeira Guerra, certo? Então, ou seja, os empréstimos que ela fazia muito aos Estados Unidos foram usados para poder se reconstruir. Nós tivemos o Plano Marshall, né? Foi a política de do quê, pessoal? De estimular uma forma do capital norte-americano entrar na Europa, né? Os Estados Unidos emprestando dinheiro para os países europeus para poder também aumentar a sua influência no mundo e falando, ó, pode reconstruir aí o teu país que eu empresto dinheiro, mas é muito dinheiro que sai o quê? E não volta, certo? Então aquilo, ó, vai, tudo bem, te empresto, mas na hora de pagar a pessoa não recebe. Você vai continuar de qualquer forma o quê? Né? Você acaba ficando tão pobre quanto ela, porque você fala, ela tá me devendo, mas se ela não pagar, amortiza, vai fazer o quê? Certo? Né? Então, muito bem. Isso vai fazer com que haja o quê, pessoal? Uma superprodução. Professor, por que superprodução? Ué, se as pessoas não têm dinheiro para comprar, o que acontece com os produtos? Estraga, mofa, putrefa, né? Ninguém compra, fica tudo parado. Ou seja, você não tem consumidores para poder consumir. Basicamente isso, não tem poder de compra, está todo mundo endividado. E aí a galera fala agora, meu Deus, o que vai acontecer? Quem poderá nos salvar? Aí o Estado fala, calma, vamos todos nos acalmar, vou interferir agora, né? Agora eu vou tentar botar ordem na casa. Aí o Estado então ele vai começar o quê? Estimular, né? Estimular as pessoas a trabalharem, mas trabalharem para ele, ou seja, ele vai comprar, o Estado vem, né, com o seu, porque já que a iniciativa privada quebrou, os bancos quebraram, certo? O que vai acontecer? Quem tem dinheiro agora é o Estado. Então o Estado, né, ele vai pegar, ele vai comprar, vai comprar bancos, comprar empresas, e aí ele vai voltar a empregar as pessoas voltando a receber salário, vão começar a pagar suas dívidas, vão voltar a comprar os produtos, as pessoas voltando a comprar produtos, as empresas começam aos poucos a conseguir se reerguer, porque daí começa a entrar capital de novo para essas empresas, e aí volta então a girar a economia, mas porque o Estado foi o que, né, interferiu nesse momento. Certinho? Vamos lá. A partir dessa crise, tá, pessoal, então, de 1929, a gente tem no meio aí uma teoriazinha, tá? Que é a teoria do Keynes, que é o keynesianismo. Tá? Deixa eu usar o outro slide. Aqui, ó. Tá? Quando o pessoal então percebe que existe essa crise do liberalismo na bolsa, surge então o quê? A ideia, tá, do Keynes, que é um economista britânico, que fala assim, ó,
inclusive que ele era liberal, mas ele fala, o Estado vai, para a própria economia dar certo, o Estado tem que interferir nas questões básicas, ou seja, o consumidor, para ele ser consumidor, ele antes tem que ser o quê? Um trabalhador, né? Ou pelo menos ele tem que ser alguém que esteja vivo, porque morto não consome, certo? Ou seja, o Estado vai então ter a função de interferir em coisas básicas, como você poder comer, você poder trabalhar, você poder ter segurança, você poder ter saúde. Aí você consegue trabalhar e pode, portanto, ser um consumidor, tendo bastante consumidor, o quê? Quem agradece? A economia, a iniciativa privada agradece. Então ele era liberal, só que ele falava, pro liberalismo poder dar certo, as pessoas têm que ter pelo menos as coisas básicas garantidas pelo Estado, né? Então, ó, ele rompe com essa ideia totalmente do deixar e fazer, né? Do liberalismo. Ó, deixa como tá, o Estado não interfere em nada. Não, ele fala vai interferir, né? Em questões básicas, certo? Só que acontece, com o Estado interferindo em questões básicas, ele vai ter que precisar arrecadar para poder interferir, poder construir, por exemplo, postos de saúde, colégio público, né? Campanha, sei lá, de vacinação, bolsas, incentivos, né? Subsídios. Então, o Estado, para poder fazer isso em prol da própria sociedade, certo? Ele vai ter que arrecadar. Só que como que ele vai arrecadar? Através de impostos. E aí você tem uma ideia de que você acaba centralizando de novo no Estado as questões e né, muitas vezes em casos de má administração, desvios da verba desses impostos, falta então de direcionamento correto e de planejamento do Estado, essa teoria aqui do keynesianismo começa a entrar em crise também. Tá? Olha, percebam aqui, ó, a partir dos anos 60, com a crise dos países centrais, né, pela acumulação intensiva e por uma regulação monopolista. Ou seja, o Estado agora ele é acusado de acumular o capital de maneira intensa, arrecadar muito impostos e ele acaba criando um monopólio. Ou seja, ele quem cria essa ideia de que o Estado está controlando tudo, certo? E aí o keynesianismo passa a ser questionado. Quando ele passa a ser questionado, é aí que entra agora o neoliberalismo, certo? O neoliberalismo ele vai surgir, pessoal, então com a ideia de proteger o capital privado do Estado. Ou seja, o Estado vai reduzir o tanto que ele cobra de impostos das empresas, certo? O Estado vai tentar remediar só a relação ali entre trabalhador e empregado, certo? E a ideia do neoliberalismo é proteger a moeda, proteger o capital. Aqui, ó, o tio Patinhas contando as moedas. Ou seja, é o capital que vai ser defendido. Ou seja, o Estado não vai pegar esse capital. Pelo contrário, ele vai apenas reduzir a burocracia, certo? Vai parar de arrecadar e vai interferir em questões muito básicas do básicas. E mesmo nas questões básicas que o Estado vai interferir, pessoal, a gente vai ter a injeção, olha só, injeção do capital privado, né? Principalmente também do estrangeiro em questões básicas como a educação. Então, por exemplo, o Estado vai interferir na educação, ele vai criar o colégio público, certo? Eba, ensino público, maravilha, tá. Mas espera aí, a empresa que vai construir vai ser empresa privada, uma empreiteira. A empresa que vai pintar vai ser outra, também de capital privado. O transporte que vai levar a galerinha para o colégio vai ser da empresa privada, certo? A empresa que vai pintar o colégio vai ser uma empresa privada. Então, ou seja, pessoal, a merenda vai ser feita por um restaurante privado. Então, mesmo nas questões de estrutura do Estado, o capital, a moeda aqui, ó, vai entrar. Ou seja, o liberalismo está para defender a livre circulação da moeda e a proteção da moeda, né? E também reduzir ao máximo os custos do Estado. Professor, mas então é bom, porque daí reduz os custos do Estado? Não, porque o Estado deixa de arrecadar e o que é visto pelo neoliberalismo, o que deveria ser visto como investimento, é visto como custo. Educação não é custo, é investimento, mas para o Estado mas para o neoliberalismo é visto como custo, né? Como gasto, na verdade. Então, reduzir o gasto do Estado, quando na verdade educação é investimento, né? Não é gasto. Não deveria ser visto como gasto. Mas para o neoliberalismo, quanto mais você reduzir o papel do Estado, melhor, porque daí você dá privilégio, você dá aqui ênfase, pessoal. Ó, vejam só, você dá ênfase para o capital circular. Livre circulação de capital é uma característica do quê? Da globalização,
certo? Livre capital fluindo e vindo de um país para o outro, com o menor nível de regulamentação e proteção possível, certo? Certinho? A gente vai falar mais disso na aula que vem, tá? A gente faz questões também, cita os exemplos dos primeiros governos que tivemos na América Latina, na Europa, Estados Unidos, que adotaram o regime neoliberal, os seus efeitos, e continuamos na segunda-feira que vem, tá bom, gente? Tranks? Todos bem? Felizes? Saltitantes? Teodora, Júlia, Fefe, Benjamin, Pedro, quem mais tá aí? Lucas, Sara, tranquilos? Eu. Gente, eu posto a aula para vocês durante a semana aí no YouTube e mando lá no grupo, tá bom? Tá. Gente, beijo no coração, boa semana, fiquem em casa. Estudem, tá? Limpa a casa depois, tá, Fefe? Depois você limpa a casa, estuda primeiro, depois vocês ficam pra assistir série que vocês quiserem aí. Belezinha, gente? Vou encerrar aqui, meus amores. Grande beijo, até segunda. Tchau, Paladino. Tchau. Adeus.